as práticas, elas sequer vinham com um olhar crítico. Sim. E hoje em dia se colocou um holofote muito grande para algumas causas. Sim. Algumas vezes trazendo um olhar, inclusive, oportunista, de aproveitamento, né? De trazer uma bandeira que não necessariamente significa um valor que a pessoa carrega com ela. Olá, jovens. Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo uma grande amiga, Gabriela Guimarães. Gabriela, gente, é um fenômeno. Eu costumo dizer que ela é, assim, a minha inspiração. Gabriela é advogada, especialista em compliance, ética, minha mentora pessoal, profissional. Às vezes eu tenho dúvidas, eu ligo para ela e falo, Gabi, me ajuda. Gabriela, ó, síntese do resumo dela, resumo profissional. Eu quero ser um dia que nem ela. Ela já atuou como compliance officer de multinacionais de ponta, tendo implementado ações corretivas e remediativas para adequação a acordos firmados com o governo norte-americano, além de ter trabalhado para a ONU no PNUD como auditora de conformidade na Rio+20, evento no qual resultou a Agenda 2030. Gabi, muito obrigado aí pela oportunidade dessa conversa. Incrível mesmo você. Eu não tenho nem palavras, né? Porque depois de uma abertura como essa, e ele eleva tanto a minha autoestima que eu fico até constrangida. Imagina, mas tem que ser. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Imagina. Parabéns por essa iniciativa. E obrigada pela amizade e por ser tão gentil e generoso comigo. Imagina. Quem tem amigos não precisa de nada, né? Nada. Não, mas eu acho que assim, né? Muito no nosso mundo, né, que envolve muita questão regulatória, muita questão de leitura, leis, enfim, é um pouco mais complicado, porque em muitos dos momentos, você já me ligou em situações que eu estava de um jeito, e eu também já te liguei, às vezes a gente estava mergulhado durante horas num trabalho, às vezes, de buscar ali através da leitura, do entendimento, né, das palavras, do uso das palavras, e às vezes aquela voz amiga, aquela voz, né, que às vezes até acalma e fala, cara, vamos fazer desse jeito, pensou dessa outra forma, acaba ajudando bastante. Você sabe que sempre foi muito minha amiga, muito próxima em relação a isso, e eu sou extremamente grato, né? Muito mesmo. Obrigado mesmo. A troca é mútua, o aprendizado é sempre contínuo quando eu estou com você. Eu estava até pensando assim, no tema que a gente poderia falar sobre isso, né? E obviamente que eu remeti à nossa própria amizade, à nossa própria história. E eu falei, cara, a gente precisa um dia falar no cast sobre questões voltadas, por exemplo, para moralidade, né? Construção do saber, do notório saber. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que levar uma pessoa assim que, no meu entendimento, constrói isso de uma forma muito ímpar. E aí eu falei, Gabriela Guimarães. Gabi, para trazer até para as pessoas que estão nos acompanhando, né, enfim, que nunca tiveram contato com esse tema, como que você começa descrevendo ali a questão voltada para moralidade, para construção do notório saber? Como diz isso para a gente? Nossa, tema difícil. Espero que depois dessa ele garanta a minha segurança também. Porque eu acho que vai ter muita gente que não vai gostar da minha opinião. Imagina. O que é a moralidade? A moralidade ela é um conjunto de princípios, de normas que foram estabelecidos por uma determinada sociedade em um determinado tempo. Sim. Ela vai dizer o que é certo, o que é errado. Então, eu diria que a moralidade ela busca a justiça, ela busca a verdade, ela busca o bem-estar coletivo. Sim. Quando a gente fala do notório saber, a gente está falando de conhecimento. Tá? Como é que eu construo esse conhecimento? Esse reconhecimento, né? Porque não existe o notório saber sem você ter esse reconhecimento perante seja a sua comunidade, seja o seu grupo de trabalho, seja dentro da sua empresa. Eu adquiro esse conhecimento com base em estudo, experiência prática, vivências, e essa comunhão, né, desses fatores, e como eu apresento esse conhecimento para aquele grupo ou para a sociedade, e a sociedade valida que ela sabe sobre esse assunto, ela domina sobre esse assunto. E aí, claro, você tem outras formas, publicações de artigos, de livros, prêmios, e por aí vai. E aí, depois, a gente entra nessa questão da moralidade.
Mas, se a gente olhar a moralidade de um ponto de vista, né, do conhecimento propriamente dito, a gente vai pensar, por exemplo, na essência da educação, né, do conhecimento como um resultado da educação. Então, eu tenho como um princípio moral que todos têm direito à educação. Sim. Esse princípio ele é um princípio objetivo, porque ele, inclusive, está refletido na nossa Constituição. Então, existe uma lei. Tá? Por outro lado, em termos de educação ainda, a gente tem hoje nas escolas alguns debates e existe muita crítica com relação a isso, na introdução de alguns assuntos que muitas pessoas entendem que devem estar restritos ao seio familiar. Sim. Questões da sexualidade infantil, o uso de material acadêmico que traz pedofilia, incesto e outras questões. Para muitas pessoas, existe uma impropriedade em você estar debatendo e trazendo esses assuntos para a escola. A escola não tem que tratar de determinados assuntos e outros você deveria, inclusive, mesmo no seio familiar, se abster. Sim. Sob essa ótica, a gente tem uma moralidade subjetiva. Sim. E muitas pessoas entendem que aquilo é errado. Tá? Quando a gente vai para o meio acadêmico, né, a gente vai olhar o aspecto moral do professor e também do aluno. Sim. Né, na construção do conhecimento. O professor, aquele que transmite o conhecimento e que deve ter uma trajetória, um currículo acadêmico que é fidedigno à experiência dele e à formação acadêmica que ele tem. Sim. Já tivemos alguns casos publicados na mídia, né, de que aquele fenômeno, né, da sala de aula, né, ou mesmo, né, de treinamentos online, não era nada daquilo que passava a ser e sequer tinha aquela experiência prévia. Do ponto de vista do aluno, né, a gente tem a moralidade na forma de buscar o conhecimento, Sim. de evitar um plágio, né, e aí é uma questão até objetiva, como a gente tinha pontuado. A moralidade em como eu passo aquele conhecimento. Né. Agora, no âmbito profissional, quando a gente vai tratar a moralidade no âmbito do conhecimento, é aí onde eu posso ser apedrejada. Imagina, mas essa é a ideia. Aqui não... A ideia é eu ser apedrejada. Sim. Bom que eu tenho várias testemunhas. Não. Se algo me acontecer. Porque hoje em dia eu percebo que você tem a construção do notório saber. Sim. Né? Então, o meu reconhecimento não necessariamente está atrelado a toda aquela minha base de estudo, ou o tempo que eu tenho de prática daquele conteúdo, daquela temática, mas sim a quantas vezes eu apareço, a quantos prêmios eu recebi, e aí a gente pode entrar para um outro tipo de conversa, e por aí vai. Então, eu brinco, falo que nem tudo que brilha é ouro. Com certeza. Então, a construção do notório saber hoje em dia, no âmbito da moralidade, ele tem várias facetas e a gente pode olhar ele sobre vários ângulos. Sim. Tá? Então, a moralidade, na construção do saber, ela pode ser analisada sobre diversos ângulos e ela tem diversas facetas. Depende daquele que a gente vai trazer um maior enfoque aqui para a conversa. Sim. Mas... seja qual for ele, o mais importante é a gente ter em mente que não existe um senso sobre comum, né, a não ser na moral objetiva, que é aquela que está prevista em normas legais, sobre o que é certo e errado. A gente está num momento de transformação e mudança que é de uma tamanha velocidade que as nossas percepções e interpretações do que é certo e errado, ela está mudando muito rápido. Muito. Antes, ela acontecia num lapso temporal maior e a gente tinha tempo de analisar, criticar, absorver para depois reagir. Sim. Hoje em dia, nem tanto. Então, acho que vale a gente pedir até licença para quem às vezes estiver nos escutando, porque se pensar diferente, é uma opinião que também ela pode mudar com o tempo. Então, todas as opiniões são bem-vindas. Claro. Não, e é engraçado, né?
quando a gente fala, principalmente do assunto moral, eu me recordo ali as primeiras aulas da faculdade de Direito, que sempre é pontuado ali, né? De forma ali bem enfática, principalmente no começo, a relação entre o que é uma moral, o que é a lei, né? Até para a gente diferir uma da outra, porque, invariavelmente, ela também vai ser impactada pela questão cultural, né? Então, talvez uma percepção de alguém que mora no Rio Grande do Sul é totalmente diferente de uma situação que ocorra em São Paulo, de uma situação que ocorra na Bahia, né? Então, até mesmo faixa etária. Exatamente. Algumas coisas que para nós, né, elas se mostram normais, possivelmente para os nossos pais, que são de outra geração, não. Exatamente. Então, eu sempre brinco e falo, nem tudo que é legal é imoral. Exatamente. E nem tudo que é imoral é ilegal. Exatamente, né? E você até percebe, outro dia eu tava em casa e aí a minha esposa ela estava assistindo um canal lá, né, que fazia uma reprise ali de vários programas que passavam lá, né, há alguns anos atrás, né? E você percebe, ela falava assim, ó, se falasse isso hoje, seria um grande problema. Se falasse isso hoje, seria um grande problema, né? E aí você percebe que até na parte de edição, né, você vê alguns disclaimers destacando que talvez não reflita ali a percepção atual, né? E é engraçado que, muito provavelmente, no tempo em que aquilo foi passado, ele foi, entre aspas, aplaudido, ele foi, de certa forma, disseminado, ele foi, de certa forma, entendido como temporal. Aceitável. Exatamente, né? Eu não sei nem se aplaudido. Eu acho que, em determinadas épocas, as práticas... elas sequer vinham com um olhar crítico. Sim. E hoje em dia se colocou um holofote muito grande para algumas causas. Sim. Algumas vezes trazendo um olhar, inclusive, oportunista, de aproveitamento, né? De trazer uma bandeira que não necessariamente significa um valor que a pessoa carrega com ela. Sim. Aí é um grande risco. Sim. Eu vejo até, Gabi, e assim, obviamente você... né, é a maior especialista aqui nessa mesa em relação aos dois temas, né? Enfim, eu figuro aqui muito mais com uma visão muito mais do dia a dia, daquilo que eu percebo, né? Então, antigamente você também tínhamos, né, vamos colocar dessa forma, muito menos acesso à diversificação de informações, né? Então, às vezes você tinha um único canal de televisão, um único veículo de telejornal, seja mídia televisiva ou impressa. Então, a partir do momento que você só tem, entre aspas, uma única opinião ou duas opiniões que são muito parecidas, você entende aquilo como uma realidade. Hoje em dia, até com o avanço de tecnologia, principalmente da internet, que você já vê uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de visões diferentes, é muito mais fácil você ter ali a crítica, né? Porque aí você fala, é verdade esse ponto, aquilo lá está errado, né? Enfim. Depende do olhar de quem está criticando. Exatamente, exatamente. Porque você vai sempre olhar sobre o seu prisma, o que reflete as suas experiências, os valores que você traz de família, do seu desenvolvimento como pessoa. Mas eu acho que, ainda que a gente tenha uma vastidão, né, de informações e meios de comunicação, a informação ela não é qualificada. Sim. E nem sempre o ouvinte, a audiência está apta a criticar aquilo que é verossímil, aquilo que é confiável, aquilo que não é. Sim. Não por menos, a gente tem muita informação, mas a gente tem a construção, né, dos notórios saber, a gente tem a construção de imagem e a destruição, como está tendo um caso agora recentemente em Hollywood, da Blake, né, que vale a pena trazer um olhar diferente, que traz aquela rediscussão do Me Too, né, que ela foi quase que apedrejada inicialmente, até a verdade vir à tona do que estavam tentando fazer. Então, o que eu penso é que o efeito manada, hoje em dia, ele, principalmente com as tecnologias, ele ainda continua conduzindo o nosso entendimento, a nossa interpretação, para aquilo que poucas pessoas querem que a gente pense e a gente entenda. Sim, verdade.
aonde que a gente vai trabalhar para tentar não estar suscetível a isso, né? O que eu posso fazer para estar menos vulnerável? Gabi, e é engraçado o seguinte, né? Quando eu lembro lá da própria aula de direito, né? Quando a gente falava ali do tema moral, né, a questão ali do próprio conhecimento, só o assunto moral a gente ficaria aqui os 5 anos discutindo, porque é muito assunto, tem muito ponto de vista diferenciado, né? E é muito denso. Muito denso, né? E um dos pontos que sempre me fez muito sentido, vamos colocar assim, foi o quanto mais eu consigo, de certa forma, ter acesso ao conhecimento, ou seja, quanto mais eu estudo, existe até aquela famosa frase, né? Quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Sei que nada sei. Exatamente. Exatamente pelo fato de que você acaba entendendo cada vez mais diferentes pontos de vista e isso acaba te trazendo ali percepções que, de certa forma, te ajudam, eu acho que até nessa construção do chamado notório saber, né? De se permitir observar sobre um outro prisma. Na própria faculdade de Direito, você tinha isso, né? Às vezes você tinha algum caso que você tinha que atuar como, sei lá, por exemplo, o advogado da vítima e depois, na mesma situação, aula seguinte, como, vamos dizer assim, o promotor. Né? Então, para mim assim, sempre foi desafiador isso. Eu falei, eu não consigo ser 2 pessoas. Sim, exatamente. Mesmo porque nas primeiras aulas, quando eu pelo menos ainda não conhecia a metodologia, você tem todo um esforço, né, relacionado àquele seu primeiro papel, e tanto faz se de ataque ou de defesa, tanto faz. E aí, quando você fala assim, legal, foi muito bem, agora inverte. Parece que você não tem mais essa condição. Você trava. Porque você colocou toda a sua energia, toda a sua emoção relacionada a algum ponto, e para você parece que assim, mudar de ideia em relação a você mesmo é um pouco mais complicado. Mas quando você faz a questão da construção do saber, no sentido de buscar cada uma dessas lacunas, vai se tornando mais fácil. Pelo menos eu tenho essa percepção de que quanto mais você estuda, mais... Às vezes, trazendo esse exemplo seu, aquele determinado ponto ele seria defensável. Verdade. Não necessariamente significa que você, como defensor, coaduna com aquela conduta, claro, e com que aquilo esteja alinhado com os seus valores. É o exercício da atividade da profissão. Verdade, exatamente, né? E acaba trazendo esse lado das visões diferentes, né? Da construção do próprio conhecimento, né? Então, às vezes eu leio a gente mesmo, às vezes eu leio algum artigo de alguma regulamentação, eu tenho uma percepção e você tem outra, né? E ali é aquele debate que a gente vai ali, às vezes, porventura, ter em relação a qual é a percepção que está sendo observada, é que a gente vai construindo cada vez mais esse nosso conhecimento, esse saber, né? Mas você trouxe um exemplo muito legal que foi remeter à situação da televisão, né? Sim. De coisas que a gente via antes que hoje seriam inaceitáveis. Verdade. A nossa moral, ela também vai se ajustando no tempo, né? Porque a nossa forma de perceber as coisas vai mudando de acordo com que a sociedade também vai construindo essas normas e esses princípios do que é o certo e o que é o errado. Sim. Então, eu sou da época dos Trapalhões. Sim. Onde você tinha uma sátira com 4 personagens que hoje em dia seria inaceitável. Cancelados. Indefensável. Né? Dicas de passagem. E essa mesma discussão, hoje ela é trazida para as empresas. Sim. E como que empresa, eu vou tratar essa interpretação do certo e errado em um grupo, talvez, de 3.000, 4.000 funcionários, ou até menor, onde eu tenho pessoas com características diferentes, que vieram de regiões, que até de países diferentes, que são de gerações diferentes. Como é que eu vou nivelar todo mundo para que eu apresente a moral corporativa? Sim. Aquelas que são as normas, os princípios aceitos dentro da minha organização. Sim. Porque eu acho que nesse âmbito, né, nesse exemplo dos Trapalhões, a gente está falando muito mais do íntimo da pessoa até. Verdade. A forma como você se coloca na posição do outro. E não necessariamente de uma regra impositiva que me fala é assim que você tem que tratar o outro. Sim. Então, é a construção das morais que a gente tem que ter dentro das organizações. E isso é muito complicado, né? Então, assim, por quê? É bem isso que você destacou. Há diferentes pontos de vista.
né? Outro dia eu tive ali a oportunidade de conversar, estava conversando com um funcionário que ele estava passando ali por uma questão ali de problema, né? E ele basicamente ali não trabalhou o dia inteiro, né? Vamos colocar dessa forma, né? Eu até falei, cara, você não quer ir para casa, não quer ela resolver o problema e depois volta no outro dia a gente conversa? E não, Carlos, não, eu prefiro ficar aqui até para ficar longe ali da questão da problemática. Eu falei, cara, super tranquilo, fica aí, vida que segue, fica na sua, né? Chegou ali na parte da tarde, a gente já estava melhor, já estava ali mais, já tinha entendido ali a situação, já tinha voltado ali para 100%, né? E ele falou assim, Carlos, hoje eu vou ter que fazer hora extra para compensar, né? Eu falei, cara, agora a gente já entrou num bug aqui, cara. Então, assim, a hora extra não vai ser para compensar. Sim. Porque assim, cara, se coloque na minha posição. Eu entendo que o seu lado, que nesse momento você não trabalhou, agora você não pode vir falar para mim que você vai fazer, por exemplo, uma hora extra. E querer ser remunerado por isso. Exatamente, a gente vai cair num... Eu já paguei a sua hora não trabalhada. Exatamente, né? Então, assim, e às vezes esse choque, né? Ou às vezes essa forma muito, eu vou chamar agressiva, mas na minha visão não é. Objetiva. Assusta. Aham. Ah, nossa, mas olha como ele falou. Mas, óbvio... Por exemplo, se É uma visão pragmática e a posição de um chefe de equipe. Sim. Eu tenho que defender um interesse maior que o da minha organização. Exatamente, né? Então, eu às vezes... Eu gosto de ter esses bate-papos, essas conversas com quem trabalha comigo, obviamente quem pede a minha opinião em relação a isso, porque parece, até eles falam, Carlos, você é sem massagem. Não, não é. Eu super entendo que você tenha um problema pessoal. Não, dificilmente você vai me ver... Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Mas depois você não pode também querer transferir o seu problema pessoal para, entre aspas, um problema da empresa que eu vou ter que remunerar você pela hora extra que você vai estar fazendo quando você deveria estar trabalhando e não estava. Cara, assim, não tem como. Não, né? Nesse exemplo, assim, você cai muito num aspecto voltado para a moral, né? No sentido de aplicação prática no dia a dia, né? Mas também do desenvolvimento do conhecimento. Verdade. Porque talvez a pessoa não tenha tido senso crítico quando ela fez a proposta. O intuito dela era, opa, eu falhei com a empresa, então eu tenho que entregar esse trabalho e cumprir aquilo que eu não fiz, né, no horário regular de trabalho. Verdade. E ela não olhou sobre um outro prisma que você, né, numa posição mais sênior e mais experiente, olhou. Sim. Então, eu não diria nem que a pessoa estava do todo errada, dependendo do grau de senioridade, por óbvio, né? Mas ela tentou sanar um problema sem olhar o macro que ela poderia criar outro. Aí vem a construção da moral. Sim. De você, como líder, falar, olha, eu entendo que como legítima a sua proposta, agradeço, né? Sim. Pelo seu compromisso em querer cumprir as suas obrigações. No entanto, a nossa relação é comercial. Verdade. Você me dá o seu conhecimento, mais as suas horas, e eu te remunero por isso. Sim. Se eu te remunerei e você não entregou, concorda que essa relação está desequilibrada? Sim. E que se você fizer hora extra para compensar o que você não fez antes e me cobrar, esse desequilíbrio vai ser um pouco maior? Sim. Você acha justa essa situação? Sim. E aí você coloca a pessoa numa posição crítica, porque você desenvolve a capacidade, a habilidade dela de pensar e falar, opa, eu fiz uma proposta indecorosa. Sim. Não, mas eu acho que esse é o papel da nova liderança, sendo bem sincero, de, obviamente, com respeito, mas com muita transparência, trazer mais ou menos esse ponto para o funcionário, por exemplo, refletir. Porque dificilmente, quando você coloca um outro ponto de vista, como esse exemplo que eu dei, ele vai manter ali a questão do, não, eu acredito que a empresa vai ter que, de fato, fazer esse pagamento, entendeu? Se a gente tiver isso, aí a gente já está diante de uma situação ali que o próprio mindset da empresa versus funcionário não está coadunando, aí é um outro tipo de problema. Mas quando você consegue, como líder, como gestor, como empresário, trazer o seu ponto de vista de forma bem objetiva, como você destacou, para uma mesa para a gente, vamos dizer, então, debater o que faria sentido, é muito complicado, né? Eu, às vezes, até destaco o seguinte, imagina, né? Às vezes, nos é colocada ali alguma questão e eu falo, se você fosse o dono da empresa, você faria?
né? É uma boa pergunta, né? Né? Eu tive uma situação, cara, que foi muito engraçada. Foi muito engraçada do ponto de vista relacionado à parte prática mesmo, né? Eu tinha lá duas profissionais. Uma profissional era, vamos dizer assim, eram duas profissionais que basicamente uma substituiria a outra no sentido de almoço, né? Então, assim. Uma era backup da outra. Backup da outra, perfeito. Você conseguiu colocar a palavra correta, né? Mas uma tinha um pouco mais de experiência que a outra, porque essa outra ela estava entrando na empresa recentemente, né? E logo que ela pegou e entrou na empresa, ela ficou grávida. Exemplo real, né? E aí, ela foi a primeira pessoa na qual ela procurou, assim, entre aspas, para falar estou grávida, foi essa colega mais sênior, né? E essa colega mais sênior pegou, recebeu ela, né? Falou assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá tudo bem, enfim, conte com a gente, né? Estamos aqui para isso, né? Enfim, aí essa mais sênior veio conversar comigo e falou assim, Carlos, ó, aconteceu isso, eu ouvi, falei, legal, né? Falou assim, mas eu me posicionei desta forma, né? Eu falei que ela pode contar com a gente, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, não sei o quê. Ela falou, eu fiz certo? Eu falei assim, olha, depende. Você falou do fundo do seu coração? Ela falou, foi, do fundo do meu coração. Eu falei assim, então foi certo, né? Ela falou, mas não entendi. Eu falei, olha só, vamos colocar aqui. Você, por exemplo, você vem trabalhar depois do seu horário de rodízio. Volto a dizer, uma é backup da outra. A partir do momento que você falar para ela, amiga, se você tiver que ir no médico, sei lá, por exemplo, 9 horas da manhã, fica bem que a gente segura a bronca, você tá falando que quem vai segurar a bronca... É você. É você. Aí ela falou, não, mas não é bem assim. Eu falei, opa, é assim sim. E aí você traz exatamente para a mesa do dia a dia profissional esses aspectos que depois a pessoa para pensar, ela fala, nem sei se eu respondi certo. Opa, essa é a grande, vamos dizer assim, trazer o assunto para a mesa do ponto de vista dia a dia mesmo, né? Reflete, se coloque na posição. Aí é muito legal, né? Porque aí, na verdade, não é a moral, porque é o coletivo, mas a Sim. ética, ela é flexível, né? Exatamente. Porque enquanto está na conta da empresa, tá ok. Não tem como Na hora ser. que está na minha conta, veja bem, pera lá, não é bem assim. Exatamente, né? E isso acaba trazendo esses assuntos voltados, né? E até eu lembrei, falei, o que você quer que eu faça? Não, me ajude, entendeu? Não, mas... Né, ela falou assim, nós não vamos mandar ela embora, não, né? Eu falei... Não, assim, nós temos um aspecto legal, então não. Mas assim, o que me chamou a atenção foi assim, mas eu nem coloquei esse ponto. Eu nem imaginei isso. Falei, mas por que você está colocando isso? Né? Por que você, depois desse nosso diálogo, você ventilou o mandar embora? Né? Por que você trouxe esse assunto à mesa? Aí eu já comecei a ficar mais intrigado. Né? Então, assim, por quê? Porque é um assunto muito complicado quando aplicado na questão do dia a dia, né? É muito difícil, assim, envolve muita questão de tato, que é o que você destacou. Quando a gente tem alguém pagando essa conta, que não é a gente, a visão é uma. Quando não é, a visão ela dá uma mudada. Né? Mas nesse caso, me corrija se eu estiver errada. Imagina, claro. A profissional ela não tinha o domínio, o conhecimento das informações necessárias para passar qualquer tipo de informação e orientação. Sim. Então, quando a gente fala do coletivo, né, da organização, ela não estava sequer apta a falar pela empresa qual que seria o posicionamento da empresa. Sim. Então, já começou um pouco errado. Né? Sim. É claro que a gente entende o fator humano, né, de você trazer ali um alento para um coração de uma futura mãe preocupada, mas trazer um posicionamento corporativo quando você não tem uma posição de decisão, você não tem a maturidade para aquela afirmativa, para levar aquela afirmativa, ou sequer sabe o que seu chefe acha. Sim. Aí, do ponto de vista da coletividade, me parece que vai haver um senso comum de que, opa, foi errado. Sim. Não deveria ter acontecido. Sim. E eu gosto dessas situações, né? Porque exatamente traz, né, que eu chamo a construção do conhecimento no dia a dia. Né? Muito provavelmente, né, eu tenho absoluta certeza disso, numa próxima situação,
o posicionamento já vai ser completamente diferenciado, completamente, às vezes com um pouco mais de atenção. Peraí, calma, não sei, vamos pensar, vamos Conversa chamar... com o RH. Exatamente, vamos conversar ali com algumas pessoas, né? E chefe, vem cá, vamos fazer um planejamento. Exatamente, entendeu? Por quê? Porque às vezes esse posicionamento, às vezes ou com poucas informações, ou baseada naquilo que o outro deveria fazer, seja ele o outro uma pessoa, seja o outro, por exemplo, a questão da empresa, ele pode ser prejudicado com um posicionamento diferente daquele que você originalmente, né, pensou. Eu falei, cara, assim, passou ali a situação, eu falei assim, o que você imaginou? Que eu fosse contratar mais uma pessoa? Mas, assim, do ponto de vista, até a gente aprofundando nesse caso, porque ele é interessante. Sim. Sobre a moral até objetiva, né, não apenas a subjetiva, a manutenção do emprego, ela está prevista em lei. Sim. Né? A grávida tem esse direito. Sim. Mas, do ponto de vista da moral subjetiva, vamos presumir que essa mesma funcionária ela teve uma conduta indevida. Sim. E aí aquela conduta, ela fez com que ela perdesse aquela garantia da estabilidade. Sim. Então, você tem outras variáveis envolvidas quando a gente faz uma análise do certo e do errado. Sim. Então, a gente não pode olhar a situação assim, tá grávida, ponto. Não é bem assim. Como é que é a avaliação dessa profissional? Sim, o que ela está entregando? Será sim. que ela vai, de fato, continuar nessa atividade? Sim, É condizente até com as condições, né, dessa gravidez? Sim. Então, tem outros fatores que devem ser avaliados. Muitos. Não, eu posso falar o seguinte, né? A gente tinha até uma situação ali de que essa segunda profissional, que é mais sênior, ela tinha ali algumas férias já marcadas, ela tinha casamento já marcado, ela tinha uma série de situações previstas para o futuro, né? Já jogando a situação lá para o futuro, ela pediu depois para sair da empresa, né? Na minha visão, já começou a surgir uma série de questionamentos em relação a como que seria a situação, né? E essa grávida, cara, é fenômeno, ela é um fenômeno. Ela continua trabalhando, ela está indo até os... Cara, assim, eu falo, amigo, o que você... É um filho que você está gerando, assim, você está... E você vê a motivação dela de fato, fazer a entrega de resultado. Ela, de forma alguma, se abalou. Nesse caso específico, a performance, cara, assim, questionável em relação a tudo. Mas o que me chamou a atenção até para essa nossa conversa é a questão do posicionamento relacionado a esse lado voltado para a moral, voltado para a ética, do que deveria ser feito, do que não deveria ser feito, né? Enfim, em situações como essa. Como eu também vejo situações, por exemplo, e você alinha de trabalhar comigo, né? Assim, você me convida a ir trabalhar contigo. A gente alinha ali uma questão voltada para, por exemplo, eu receber ali bonificação da empresa ou os chamados lucros e resultados, né? Eu vou muito empolgado em relação a buscar, né? Além da questão do salário, o lucro e o resultado. O variável. Exatamente. Eu não gero resultado, a empresa dá prejuízo e no final eu falo para você, cara, mas... E o lucro? E o meu bônus? Entendeu? Porque começa a ser esse fator que chama muita atenção do cara, né? Você tá ponderando tudo, né? Mas aí a gente entra naquela discussão de novo, né? Sim. Nessa mudança do que é o certo e errado constante que está acontecendo na sociedade. Verdade. Tanto é que há brincadeira de que hoje em dia o time perdedor, o time ganhador, todo mundo é premiado, porque você vai deixar a pessoa que não... Não. Né? E, de um certo modo, isso está sendo disseminado. Sim. Né? A meritocracia, ela está perdendo valor. Muito. Então, da hora que a gente fala do certo e do errado, vai depender do meu ciclo social, Sim. vai depender do meu meio profissional, das práticas da minha empresa. E as empresas têm uma grande influência nisso. Sim. Né? Não por menos, a gente vê agora grandes empresas, como o McDonald's deu uma notícia recentemente, de que ele está abandonando as práticas do wokeismo, né? Claro. Então, quando a gente vai olhar se algo está certo ou está errado dentro de um coletivo, eu falo que é uma fotografia, talvez até não chega nem a ser um curta-metragem, porque ele é tão curtinho com a velocidade das mudanças, que a gente tem que ficar muito atento e sempre fazendo aquele exercício. Espera aí, aquilo que antes era tido certo não é mais. Como é que eu devo orientar? Sim. Mas mais do que isso, não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. Verdade, né? Porque aí diz respeito à minha ética pessoal. Sim. Eu trabalhei em empresa americana que leva muito a sério a questão de mérito, né? E eu acabei... É o que eu acredito hoje, né?
E eu sempre discuto assim, né? Sempre coloco à mesa de que, assim, se você não valorizar o mérito, né? Se as promoções não forem por mérito, a bonificação não for por mérito, você vai acabar ficando ali com os funcionários medianos e provavelmente vai perder aquele que destoa positivamente, porque não vai fazer muito mais sentido para ele estar, né, assim, entregando um mérito maior, né, entregando um resultado maior, e o mérito ser, vamos dizer assim, cara, vamos dividir porque todo mundo é da equipe. Que motivação que você tem para fazer um investimento numa pós-graduação? Não tem. Que motivação que você tem para abrir mão do convívio familiar à noite para estudar? Sim. Que motivação que você tem para, no tempo que você despende em favor da empresa, para você entregar um resultado além daquele que é o esperado? Sim. Zero. Então, eu tenho muito receio da forma como a gente está tratando o conhecimento. Sim. Hoje em dia, como é que a gente... E aí entra a questão da meritocracia, entra a forma como a gente avalia o que de fato é importante nas relações interpessoais e comerciais. Sim. Você sabe que você é sempre a minha referência para um monte de assunto, porque, né, eu sou bem passional em relação a muitas das coisas, né? E você é aquela pessoa que me coloca ali no centro, né? Um dia eu tive uma situação que foi engraçada, eu devia ter te ligado que você ou iria dar risada ou você ia fazer eu pensar de uma forma diferente, né? Eu abri uma posição de analista de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E como uma pessoa, né, um profissional de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente tinha ali um valor de mercado, né? A gente estava pagando ali um valor de mercado. E aí eu fiz ali a questão da postagem da vaga e uma pessoa que não tinha o menor conhecimento da posição, o menor conhecimento se candidatou. Aquilo me chamou muito a atenção, porque assim, estava muito explícito alguns conhecimentos, né? E o porquê que aquela pessoa se candidatou. Entrei em contato com ela, marquei ali um bate-papo. Por curiosidade? Até para entender. E assim, 10 minutos de conversa, ela, de certa forma, ela tinha me convencido, né? Deixa eu explicar a situação, né? Falou, Carlos, assim, ó, eu tenho ali a questão da formação, né? Que eu tinha pedido naquela situação uma formação em Direito, mas eu nunca tive ali a oportunidade de me expor dentro dessa área, de começar de baixo. Experiência prática. Exatamente, a experiência prática, né? Eu vi que você possui uma vaga, eu queria me colocar à sua disposição para, se você também tiver ali, vamos dizer assim, a vontade, a disponibilidade de você me treinar. Cara, aqui, juro pra você, nessa fala, eu falei, eu vou contratar ela. Eu gostei da atitude dela, né? Falei, cara, legal. Eu fiquei pensando, puxa, vai dar um impacto, porque eu vou demorar mais tempo para treinar ela. Mas eu chego. Eu aposto muito, eu gosto muito desse negócio de treinar. Falei, cara, gostei de você, vamos dar sequência aqui. Deixa eu te falar, qual que é a sua pretensão salarial, né? Ela falou assim, bem, a sua posição paga X. É X, ué. Falei, não, amor. Não, mas aí assim, você estava indo bem, aí escorregou, entendeu? A minha vaga, ela paga X para esse conhecimento X. A partir do momento em que você não tem esse conhecimento X, com certeza não vai ser a mesma coisa. A gente pode construir o conhecimento junto. Você é uma aposta. Exatamente, para eu te entregar um dia... Aliás, qualquer situação é uma aposta. Você é uma aposta maior. Exatamente. Agora, eu não posso, de certa forma, te remunerar da mesma forma como uma pessoa, como um profissional com esse conhecimento, porque você não tem esse conhecimento, né? Eu falo assim, mas você não acha que é injusto? Eu falei, não. Pelo contrário, vai ser injusto se eu te colocar para ganhar o mesmo salário de uma pessoa que estudou durante muito tempo para adquirir este conhecimento. E por que você acha que eu ia colocar panos quentes e não ia aprovar o seu posicionamento? Não, porque você é sempre aquela pessoa que, de certa forma, fala, cara, olhou para cá, olhou para lá, mas falei, cara, eu tenho que dividir com a Gabi, porque será que assim é tão óbvio? Mas eu vejo essa percepção, por que eu queria dividir com você? Eu vejo que não era uma percepção única e isolada dessa profissional. Eu vejo, às vezes, como um posicionamento meio que de mercado. Eu destaco isso quando eu posto algumas vagas no LinkedIn, em alguns canais, e pessoas sem o conhecimento, elas se candidatam porque elas não olham, vamos dizer assim, o que precisa ter de conhecimento. Elas olham o salário, elas olham a posição. Eu não vejo hoje em dia, e eu posso estar errado, Gabi, pelo amor de Deus, né, até quem está nos assistindo, de que eu não vejo essa preocupação em construir o conhecimento para atingir aquela situação. Primeiro que é pegar a situação, a posição, para depois ir construir. Eu vou usar uma analogia. Tá? Imagina que eu esteja vendendo a minha casa. Isso aconteceu.
Estou vendendo minha casa e eu lembro que a pessoa falou assim comigo, quanto é que vale sua casa? Uhum. Eu falei, vale tanto. Ele falou, você pediu uma avaliação de um profissional especializado? Eu falei, não, ela vale tanto. Aí ele me respondeu, ela vale quanto as pessoas querem pagar. Por quê? Porque a casa, né, quando eu precifiquei a casa, eu tenho o fator emocional, Sim, eu tenho claro. as lembranças, né, de todo o esforço, todo o empenho para colocar cada tijolinho de pé. Então, possivelmente, eu trago um valor que pode não ser necessariamente aquele que é do mercado. Verdade. Então, o valor da casa é quanto o mercado está disposto a pagar. Sim. E isso, N variáveis vão impactar essa percepção de valor da minha casa. Sim, Não é diferente com o profissional. com certeza. O profissional, ele pode ter uma análise dele, e esse eu acho que é um grande perigo da juventude hoje, dos jovens profissionais, porque eles têm se autovalorizado do que aquilo que o mercado está disposto a pagar. Sim, Eu concordo. estou disposto a pagar X, né, que você pontuou, para uma pessoa que tenha não apenas essa formação acadêmica, mas que tenha tantos anos de experiência, que essa Sim. experiência tenha sido necessariamente dentro do segmento financeiro, Sim. isso e aquilo outro. Então, se você não atende todos esses critérios, o seu valor não é só para mim, mas o seu valor para o mercado, ele é outro. Sim. Você pode, aliás, uma casa você pode colocar benfeitorias também, né? Mas a pessoa ela pode aprimorar, ela pode Sim. fazer uma pós-graduação, ela pode trazer novos valores, mas ainda assim, o mercado vai ditar quanto que ela vale. Verdade. Né? Você tem o seu papel, mas você tem a questão do mercado reconhecer, porque às vezes também você tem idade, tempo de prática, Sim. mas a sua entrega, o seu comprometimento, o seu comportamental não coaduna com um salário X ou Sim. para uma posição Y que você esteja pleiteando. Então, eu acho que seria ilegítimo, não seria moral, né? A gente Sim. sempre está falando de moral, trazer uma profissional para uma organização que não atendia todos aqueles critérios, porque aquilo vai criar uma desarmonia dentro de todo um time, de toda uma equipe. Sim, concordo. As empresas fazem um plano de cargo e salário, né, para trazer um caráter objetivo na promoção das pessoas, na geração de oportunidade. Sim. Então, você quer vir trabalhar comigo? Eu faço uma aposta em você. Eu gostei da sua confiança. Sim. Eu gostei da forma como você está disposta a aprender algo novo. Mas vamos fazer o seguinte, como você não atende todos os critérios, eu te oferto X por um ano. Sim. Se você absorver aquele conteúdo que eu vou te passar, eu te coloco mais 15% de aumento. Sim. A partir do momento que você está apta a liderar 2 analistas, um estagiário e tudo mais, eu coloco mais 20. E em 2 anos, você pode alcançar o salário pretendido. Sim. Porque aí você não desestimula outras pessoas que estão dentro da empresa, talvez tenham muito mais tempo de casa, pode não ter o tempo de formado, ou talvez a formação, mas já adquiriram experiência. Sim. E elas vão executar aquela tarefa com excelência. Sim. Se você falar assim, você ia sempre mandar calma. A minha calma é só porque é só com relação às emoções. Sim, claro. Seria não se deixar seduzir por frases prontas. Claro. Né? E por um posicionamento de marketing. Sim. Porque, no final das contas, um candidato para uma vaga, ele está se vendendo. Claro, claro. Né? Então, eu olharia um outro fator também. Ética. Claro, Porque, óbvio. para mim, se eu também estivesse ali entre 2 profissionais e um que tenha muito tempo de experiência, a formação acadêmica necessária, mas um comportamental sim, talvez seja duvidoso, esquece. Agora, se eu tenho uma pessoa que não tem a experiência prática, eu formo aquela pessoa. Sim, não, isso. Sim. Porque a ética da pessoa, aquilo ali é difícil da gente trabalhar. Sim. Tem uma margem ali, mas Sim, com certeza. é complicado. Gabi, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, né? Não parece, o debate, ele, apesar de ser ali bem difícil, mas ele flui, né?
ainda mais assim com 2 profissionais que se conhecem bastante. Quero te agradecer aí pela oportunidade da conversa e deixar aí o tempo para você colocar aí, fazer o posicionamento final, porque esse episódio foi bem legal. Gosto mesmo. Nossa, a verdade, gente, eu vou falar, a gente tinha, esse assunto começou numa mesa de um almoço, né, que a gente vai longe nas conversas, e eu tinha apresentado uma crítica para o Carlos, e o Carlos tem a mesma crítica que eu, e eu falei, Carlos, um dia vamos falar, né, da moralidade, na construção do notório saber e tudo mais. E acabou que a gente foi para lá, foi para cá, e a gente não entrou nisso. Na sua época de faculdade, certamente, quando a gente falava, né, de determinados cargos, quando a gente tinha aquelas lista tríplice e por aí, se olhava a formação acadêmica, tempo de experiência, as publicações, você tinha uma vastidão, né, o currículo Lattes da pessoa, que eram avaliados como notório saber. Hoje em dia, o especialista, ele nasce de uma hora para outra, ou ele se apresenta como tal sem ter nenhuma bagagem. Verdade. Então, eu tive situações de alunos que tinham pouco tempo de formada, que não tinham experiência nenhuma na matéria, entraram num curso que eu era responsável, e já na mesma semana colocavam lá no LinkedIn, pós-graduado. Eu falei, mas nem começou um curso de especialização, esse curso nem de graduação, de pós-graduação ele não tem esse reconhecimento pelo MEC. Sim. Aquilo me mexeu, né? Porque eu falei assim, eu tenho que mudar a forma como eu estou dando a primeira aula, o primeiro módulo era ética profissional. Eu falei, como é que eu vou acessar essa pessoa que veio fazer esse curso e já está começando dessa forma tão errada. Sim. E se coloca no mercado como tal. Então, eu acho que não só comportamentos individuais, mas parece que o mercado chancelou determinadas situações e faz vista grossa com o notório saber. Sim. Né? Então, não procura entender a bagagem que aquela pessoa realmente tem e fica muito atenta porque ele é palestrante. Pagou, levou. Claro, Hoje em dia, infelizmente, são poucas as pessoas que, de fato, vão expor o conhecimento porque são convidados para tanto e as pessoas querem realmente escutar elas, ou porque elas estão recebendo, inclusive, para dar a opinião delas. Muitos patrocinou, o patrocínio já não é mais uma exposição de marca. Sim. Ele é uma sessão de tempo para que você seja o palestrante. Está aí a construção do notório saber. Né? Eu pago, eu mesma recebo vários e-mails, parabéns, você foi selecionada para receber nosso prêmio. Aí eu sempre respondo, né? Nossa, que honra, fico muito feliz. O que vocês precisam da minha parte? O que eu espero de resposta? Né? Seu currículo, sua foto, né? Algum caso que você possa compartilhar com a gente, para a gente dar um briefing para os leitores? Não. Uma contribuição de $2, $3 mil. Eu falo, mas peraí, né? Então, eu estou numa shortlist, mas para que eu avance dessa shortlist, eu tenho que pagar? Então, você não está reconhecida. Então, de fato, eu não sou reconhecida. Qualquer pessoa que pagar vai receber. Então, existe uma imoralidade nessa construção da minha imagem como uma detentora de conhecimento. E existe uma cegueira exacerbada no mercado, numa confiança de que saí numa revista, recebi um prêmio, ou estou palestrando de que realmente eu detenho o conhecimento para poder vender um serviço técnico personalíssimo, né? Claro. Ou para prestar determinado tipo de serviço como empregado de uma empresa. Então, enfim, assunto para um outro bate-papo. Com certeza, Gabi, muito obrigado mesmo. É sempre um prazer conversar com você. A minha mente começa a borbulhar, querendo falar mais e mais e mais. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.